Olá, turma do terceiro ano, estamos aqui com o PET 2 e hoje nós vamos discutir algumas questões relacionadas à primeira atividade que está constando nas páginas 2 e 3 do PET de vocês. Fiquem atentos para que vocês possam responder a todas as questões com segurança. Na primeira atividade do PET 2, vocês têm a capa de uma revista para analisar. Vejam que se trata da revista Época. Essa capa é constituída por linguagem verbal e não verbal. Os elementos verbais são, dentre outros, ao centro nós temos aí a chamada para a reportagem principal, que é comer bem para viver melhor, e circundando essa chamada nós temos a imagem de frutas e outros alimentos considerados saudáveis. Na parte superior nós temos mais duas chamadas para outras reportagens acessórias. Então, tudo isso vocês têm de observar para que vocês possam responder às questões. A maior parte das questões relacionadas a essa capa de revista está solicitando apenas informações explícitas, ou seja, vocês olhando para a capa, vocês já obterão a resposta. No entanto, há duas questões que eu gostaria de comentar com vocês, porque elas exigem um pouquinho mais, tá? Então, são elas: em que tempo e em que pessoa foi empregado o verbo? E que recurso argumentativo é usado na capa? Então, nós vamos comentar essas duas para ficar bem claro. O título da reportagem principal é Comer bem para viver melhor. Então, as ações de comer e de viver não estão relacionadas a nenhuma pessoa. Por isso, elas estão no infinitivo impessoal. O infinitivo também pode ser pessoal e depois eu vou comentar com vocês essa possibilidade. Vocês podem estar se perguntando por que foi colocado dessa forma na revista. Simplesmente porque passa a ideia de que isso aí é uma verdade absoluta. Então, todas as pessoas que leem essa frase, comer bem para viver melhor, acreditam que isso é uma verdade. Então, portanto, foi feito dessa forma porque está direcionado a todas as pessoas indistintamente. Como vimos anteriormente, o verbo antes de ser conjugado, ou seja, antes dessa ação ser atribuída a algum ser, ele está na sua forma nominal. Uma das formas nominais do verbo é o infinitivo impessoal. Quando se diz que um verbo está no infinitivo impessoal, isso significa que ele apresenta sentido genérico, ou seja, está no geral ou indefinido, não relacionado a nenhuma pessoa, e sua forma é invariável. Assim, considera-se apenas o processo verbal. Por exemplo, amar é sofrer. Então, o verbo, quando está no infinitivo impessoal, ele não se relaciona a nenhuma pessoa em especial. Além do infinitivo impessoal, nós temos também o infinitivo pessoal. Vejam aí. O infinitivo pessoal refere-se a uma pessoa ou a um sujeito específico, e assim varia em número e pessoa. Exemplos: o jeito é eu fazer o que a mãe pediu. Esse fazer está no infinitivo pessoal e está relacionado ao sujeito eu. E o segundo exemplo: é muito importante nos espreguiçarmos quando acordamos. Esse espreguiçarmos está também no infinitivo pessoal e se refere ao sujeito nós. Outra questão, então, que a gente precisa comentar com vocês é a respeito daquela que pede o recurso argumentativo ou estratégia argumentativa que foi utilizada na frase comer bem para viver melhor. Então, o que foi usado para reforçar a ideia de que se deve comer bem para viver melhor? Então, foram usados, em primeiro lugar, como nós já vimos, os verbos no infinitivo impessoal, que é o comer e o viver, e o argumento de causa e consequência. A causa seria comer e a consequência viver melhor. Vistas então as questões relacionadas à capa da revista, vamos ver agora esse cartoon. O GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Percebam que o texto está em português e os dois estão em Paris. Vocês vejam ali o principal ponto turístico de Paris, que é a Torre Eiffel. Então, eles estão tendo um problema de localização linguística. Então, vamos ver o que se pede a respeito desse cartoon. Sobre o cartoon, então, nós temos a seguinte questão:
O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... Então vejam bem, gente, efeito de humor pode ser alguma coisa engraçada naquele desenho, naquele cartoon, ou uma quebra de expectativa. Você espera uma coisa e vem outra, tá? Então esse efeito de humor vai decorrer do quê? Vem do quê? Vem da semelhança entre a língua de origem e a local. A língua que eles falam é a mesma do lugar onde eles se encontram. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico, ou faltou comunicação, faltou internet, faltou alguma coisa. Falta de habilidade do personagem em operar o localizador geográfico, ele não sabe operar o GPS. Discrepância ou diferença entre situar-se geograficamente, situar-se no lugar onde está e dominar o idioma local? Ou seria a incerteza sobre o nome do ponto turístico onde os personagens se encontram? Então vocês vão analisar direitinho para que vocês possam responder. Pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por meio do chat ou por meio do grupo. Eu vou enviar ao grupo um link para vocês acessarem e responder as questões. Não esqueçam de colocar nome e série e no final vocês devem clicar em enviar. Essas questões também deverão ser respondidas numa folha separada para posterior envio à escola. Para vocês fica aí uma mensagem. O doce da vida é a gente que faz. Tente e veja, você é capaz. Então nós vamos vencer. Um abraço e até mais.